Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais uma jornada pela noite, onde exploraremos os mistérios de uma das religiões mais incompreendidas e fascinantes da história humana. Meu nome é o guardião destas histórias, e estou aqui para guiá-lo através dos séculos, pelos rituais sagrados, pelos loas poderosos, pelas lendas envolventes e pelas personagens que moldaram uma fé que resistiu ao tempo, à opressão e aos preconceitos. Esta noite, você mergulhará fundo na história verdadeira do voodoo, muito diferente do que Hollywood e os estereótipos ocidentais querem que você acredite. Se você está buscando uma maneira de relaxar e explorar a história do mundo enquanto se prepara para dormir, você veio ao lugar certo. Inscreva-se em nosso canal Vozes do Silêncio para acompanhar mais viagens como esta todos os dias. Não se esqueça de clicar no sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos episódios relaxantes e educativos. E claro, se está gostando desta jornada, deixe um like para nos apoiar. Então prepare-se, acomode-se em um lugar confortável, apague as luzes e deixe sua mente viajar enquanto revelamos os verdadeiros segredos do voodoo. A história do voodoo começa não nos mistérios sombrios de Hollywood, mas nos campos verdejantes e nas florestas sagradas da África Ocidental, em uma época muito anterior ao surgimento da América moderna. Para compreender o voodoo em sua essência verdadeira, devemos viajar de volta ao reino de Daomé, também conhecido como o Benin atual, uma região localizada entre o que hoje conhecemos como Nigéria e Togo. Este é o berço espiritual do voodoo, o lugar onde tudo começou há séculos. Nas terras do reino de Daomé, os povos Jeje, Fon e Maís desenvolveram uma espiritualidade complexa e profundamente conectada com a natureza. Eles compreendiam o mundo como um sistema interconectado de forças espirituais, onde cada elemento da natureza possuía uma alma, uma essência sagrada que merecia respeito e veneração. Os rios eram habitados por espíritos, as montanhas eram moradas de divindades, as árvores eram sagradas e até mesmo os objetos inanimados podiam conter uma força espiritual vital. Esta visão holística do universo é fundamental para entender o que o voodoo realmente é. No antigo Daomé, a religião que se desenvolveria como o voodoo tinha estrutura hierárquica clara. No topo estava Bondy, conhecido também como Gramet, que significa grande mestre em crioulo, o Deus Supremo que havia criado todas as coisas. Bondy era uma divindade distante, tão elevada e poderosa que não se envolvia diretamente com os assuntos mundanos dos mortais. Ele não era invocado diretamente nos rituais, não era adorado com oferendas específicas como as outras divindades. Bondy era aquilo que está além, aquilo que não pode ser totalmente compreendido pela mente humana. Mas a comunicação com Bondy não terminava ali. Entre Bondy e os mortais existiam os loas, também escritos como voduns ou uas, dependendo da transliteração do crioulo haitiano. Estes não eram simplesmente deuses menores, mas sim seres espirituais complexos que representavam forças da natureza, aspectos da condição humana e potências cósmicas. Cada loa tinha sua própria personalidade, suas preferências, suas aversões, seus desejos e suas formas particulares de se manifestar no mundo material. Se Bondy era a fonte de toda a criação, os loas eram os intermediários, os canais através dos quais a vontade divina se manifestava no plano terrestre. Os loas não eram simplesmente entidades abstratas ou conceituais. Os africanos que praticavam esta religião
Entendiam que os Loas realmente existiam, que podiam ser contatados, que podiam oferecer proteção, cura, orientação e poder. Nos rituais, o Loa era invitado a descer do mundo espiritual e habitar temporariamente o corpo de um iniciado através de um processo chamado possessão, ou em termos mais precisos em crioulo. O Loa vinha a montar o cabeça do aprendiz ou sacerdote. Aquele que recebia o Loa entrava em um estado alterado de consciência. Seus movimentos, suas vozes, suas maneiras de se comunicar mudavam, porque não era mais uma pessoa mortal que falava, mas a entidade espiritual em si mesma. Os Loas eram categorizados em diferentes grupos chamados nações. Os Loas Hada eram os espíritos mais pacíficos, mais antigos, de origem diretos da África. Eles representavam qualidades como a sabedoria, a proteção, a cura, a beleza e a harmonia. Já os Loas Peto eram entidades mais agressivas, mais combativas, que nasceram no contexto do Haiti colonial como resposta à opressão e à escravidão. Os Loas Peto eram queimados, fortes, selvagens, frequentemente invocados em situações de conflito, defesa e transformação. Além dos Loas, havia também os espíritos dos ancestrais, aqueles que haviam morrido e deixado o plano material. E no voodoo africano e posteriormente no voodoo haitiano, os ancestrais não eram esquecidos ou abandonados. Eles continuavam existindo de forma espiritual, continuavam participando das vidas de seus descendentes, oferecendo orientação, proteção e às vezes até mesmo advertências. As famílias mantinham uma ligação sagrada com seus mortos através de rituais, celebrações, oferendas e veneração constante. Não havia separação clara entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Ambos coexistiam, entrelaçados, interdependentes. Havia também outra dimensão crucial do entendimento africano do voodoo, a dualidade da alma humana. Os africanos acreditavam que cada ser humano possuía duas almas ou essências distintas. A primeira era chamada de Gobonange, o grande bom anjo, que era a força vital que animava o corpo, aquilo que mantinha uma pessoa viva e consciente. A segunda era chamada de Tibonange, o pequeno bom anjo, que era a essência individual, a personalidade, a memória, aquilo que tornava cada pessoa única. Quando uma pessoa morria, o Gobon Ange retornava ao Criador, enquanto o Tibon Ange poderia permanecer próximo aos vivos, poderia ser cultuado, poderia ser até mesmo capturado e controlado através de práticas espirituais. Esta crença na dualidade da alma teria consequências profundas quando o voodoo se encontrasse com as realidades brutais da escravidão. A religião do voodoo africano não tinha um livro sagrado como a Bíblia ou o Alcorão. Era uma religião oral, transmitida de geração em geração através de histórias, canções, danças e rituais. O conhecimento era preservado nos corpos daqueles que dançavam durante as cerimônias, na voz daqueles que entoavam os cânticos, na memória daqueles que guardavam as tradições. Não havia hierarquia rígida de uma autoridade centralizada, mas havia sacerdócios bem estruturados. Os sacerdotes do voodoo africano eram chamados de Ongan ou Ongan, se fossem homens, e Mambo ou Mambo se fossem mulheres. Estes não eram simplesmente líderes espirituais ocasionais, mas sim profissionais dedicados que passavam por longos períodos de treinamento e iniciação. Um Ongan ou Mambo era alguém que havia desenvolvido um domínio particular sobre o mundo espiritual. Alguém que sabia como invocar corretamente os Loas, como interpretar suas mensagens, como usar seu poder para curar, para aconselhar.
O sacerdócio do vodu era muitas vezes transmitido através de linhagens familiares, especialmente a posição de mambo através de uma linhagem matriarcal, onde a filha primogênita de uma mambo herdaria sua posição e suas responsabilidades. Havia também um aspecto mágico no vodu africano, que não deve ser confundido com a magia negra ou a feitiçaria malévola que o imaginário ocidental inventou. A magia no vodu era simplesmente o conhecimento de como trabalhar com as forças espirituais, como combinatório do invisível com o visível para produzir mudanças no mundo material. Havia defumações com ervas sagradas, havia poções preparadas com plantas e minerais, havia símbolos traçados na terra, havia objetos que capturavam essências espirituais. Tudo isto era considerado trabalho espiritual legítimo e sagrado. A estrutura ritual do vodu africano era também sofisticada. Uma cerimônia típica envolvia invocações cuidadosas, desenhos de padrões geométricos chamados vevés no chão que representavam cada loa, oferendas de comida e bebida, danças ritmadas, cantos em línguas sagradas que ligavam o presente ao passado africano longínquo. Os rituais serviam múltiplos propósitos: comunicação com o espiritual, cura física e espiritual, resolução de conflitos, celebração das passagens da vida, manutenção do equilíbrio cósmico. Os historiadores e antropólogos consideram que o vodu africano desenvolveu-se ao longo de muitos séculos, talvez até mesmo de milênios. Não havia um fundador único, não havia um momento específico de criação. Era uma religião que evoluiu organicamente a partir das necessidades e das observações espirituais dos povos da África Ocidental. Era um sistema de crenças que refletia a compreensão profunda que aqueles povos tinham do universo, da morte, da doença, do poder, da comunidade e do sagrado. Mas esta história pacífica e sagrada da espiritualidade africana seria interrompida brutalmente a partir do século XV. Com a chegada dos europeus às costas da África, tudo mudaria. Os portugueses, seguidos pelos espanhóis, pelos holandeses, pelos franceses e pelos ingleses, trouxeram consigo a ganância, a violência e o tráfico negreiro que duraria mais de 400 anos. Milhões de africanos seriam arrancados de suas terras, de suas famílias, de seus templos sagrados, acorrentados em navios insalubres e levados através do Oceano Atlântico para trabalhar como escravos nas colônias americanas. Centenas de milhares destes africanos escravizados chegaram aos diferentes pontos do Caribe e, particularmente, à colônia francesa de São Domingos, que viria a se tornar o Haiti. Era uma colônia devastada pela ganância do Império Francês, aonde o açúcar era plantado e colhido com custos humanos inimagináveis. Os senhores de engenho franceses eram famosos por sua crueldade brutal, e a mortalidade entre os escravos era tão alta que demandava um suprimento contínuo de novos corpos africanos. Entre estes corpos chegados em São Domingos, havia indivíduos do reino de Daomé, Jeje, Fon, Yorubás, Bantus e centenas de outros grupos étnicos africanos diferentes, cada um carregando consigo suas religiões ancestrais, suas linguagens, suas memórias. Os senhores franceses proibiram explicitamente a prática das religiões africanas nas plantações. Os escravizados eram forçados a se converter ao catolicismo romano. Nas igrejas brancas, onde os padres franceses realizavam as missas, os escravizados escutavam histórias de santos e de anjos, de um Deus branco lá no céu. Mas os padres franceses, por mais que tentassem, não conseguiam apagar as chamas da espiritualidade africana que ardia nos corações daqueles povos oprimidos.
Os africanos cativados rapidamente perceberam que poderiam disfarçar seus loas nas imagens e nas histórias dos santos católicos. Santo Antônio poderia representar um loa, São Jorge poderia ser outro, a Virgem Maria poderia portar os atributos de uma divindade feminina africana. Isto não era conversão genuína, mas sim uma estratégia brilhante de resistência espiritual, um sincretismo que permitia aos escravizados manter vivas suas tradições sagradas, mesmo enquanto fingia aceitar a religião do opressor. Este processo de sincretismo não era simplesmente um disfarce superficial. Era uma reinterpretação profunda que criava uma religião inteiramente nova, um encontro entre dois mundos espirituais diferentes. Os Loas Hada encontraram correspondências nos santos católicos pacíficos. Os Loas Peto encontraram correspondências em santos mais agressivos, em anjos guerreiros, em figuras de poder e combate. Mas o sincretismo não parou no catolicismo. Os escravizados também encontraram, no voodoo, ressignificações das crenças indígenas dos povos originários do Caribe, os Tainos, que haviam sido praticamente eliminados, mas cujos espíritos ainda assombravam as ilhas. O voodoo que se desenvolveria em São Domingos seria um encontro de múltiplas tradições espirituais, um caldeirão onde o africano, o europeu e o indígena se misturavam sob a pressão extrema da escravidão. Nos engenhos de açúcar e nas florestas escravizadas de São Domingos, o voodoo se tornaria mais do que uma religião. Tornaria-se um espaço de resistência, um lugar onde a humanidade dos escravizados era afirmada, onde sua dignidade espiritual era recuperada mesmo nas circunstâncias mais degradantes. Nos rituais noturnos, escondidos nos bosques e nas cabanas, os escravizados reencontravam seus ancestrais, comunicavam-se com os Loas, reafirmavam suas identidades como seres espirituais, não como propriedades dos homens brancos. O voodoo oferecia explicações para o sofrimento inexplicável, oferecia conforto através da crença em um mundo maior que o plano material imediato. Oferecia esperança de que algum dia a injustiça seria corrigida pelos próprios Loas e pelas forças do universo. Conforme o voodoo se enraizava na terra de São Domingos, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, surgiram figuras legendárias que se tornariam imortalizadas na memória coletiva do povo haitiano e dos praticantes de voodoo em todo o mundo. Uma das primeiras e mais importantes destas figuras lendárias foi Macandal, um escravo nascido na Guiné que se tornaria símbolo da resistência espiritual e política dos povos oprimidos. Macandal nascera livre em suas terras africanas, mas fora capturado e trazido como escravo a São Domingos em meados do século XVIII. Ao contrário de muitos escravizados que perderam toda esperança, Macandal tornou-se um líder espiritual entre seu povo. Ele possuía conhecimento profundo de plantas, de ervas, de venenos. Em línguas de seu povo nativo, ele cantava histórias sagradas. Macandal conquistou uma reputação de homem que era capaz de comunicar-se com os espíritos, que possuía poderes que ultrapassavam a compreensão dos mortais comuns. Alguns historiadores sugerem que Macandal era um sacerdote iniciado, um verdadeiro Ongan que havia trazido seu conhecimento da África consigo. Em 1107, Macandal conseguiu escapar de suas correntes e fugir para as montanhas de São Domingos, onde liderou um grupo de escravos fugidios conhecidos como Maruns. Nestas montanhas, Macandal usou seu conhecimento de voodoo e seu poder espiritual para inspirar seus companheiros à rebelião contra os colonizadores. Ele se tornou uma figura profética, afirmando que havia recebido mensagens diretas dos Loas,
que lhe instruíam a poisonar as águas dos colonizadores, a destruir suas plantações, a libertar seus companheiros. Macandal coordenou uma série de atos de envenenamento contra os colonizadores e suas propriedades, espalhando terror entre os brancos que viviam em constante medo de morrer pela mão invisível daquele que agora era considerado invulnerável, protegido magicamente pelos Loas. O pânico que Macandal criou foi tão profundo que os colonizadores franceses eventualmente conseguiram capturá-lo e conduziram-no à execução. Em 1708, Macandal foi queimado vivo na frente de grandes multidões. Testemunhas históricas registraram que no momento de sua morte, Macandal teria profetizado que seu espírito retornaria, que os Loas o protegeriam mesmo após sua morte, que a libertação viria através de seus ensinamentos. Quer Macandal realmente tenha feito estas previsões ou não, é um fato que sua morte o transformou em uma figura ainda mais poderosa. Macandal morreu como um mártir e seu nome passou a ser invocado em rituais de voodoo como um Owa em si mesmo, como um ancestral poderoso que continuava oferecendo inspiração e força para aqueles que lutavam contra a opressão. Depois de Macandal, vieram outros líderes de resistência, mas talvez nenhum tão importantes quanto aquele que viria a liderar a Revolução Haitiana, que finalmente libertaria a colônia francesa. Mas antes de chegarmos ao momento crucial da Revolução, devemos falar dos Loas mais importantes e venerados do voodoo, aqueles cuja influência permeia cada aspecto da prática religiosa. No topo da hierarquia dos Loas está Papa Legba, também conhecido como Atibon Legba ou simplesmente Legba. Se Bonde é o criador distante, Legba é o guardião das encruzilhadas entre o mundo material e o espiritual. Legba é aquele que abre as portas, que cria o caminho entre o visível e o invisível. Nenhuma cerimônia de voodoo pode começar sem uma invocação apropriada a Legba, pois é ele quem controla as chaves das comunicações sagradas. Legba é frequentemente representado como um homem idoso que caminha lentamente, carregando um bastão e uma bolsa de fumo. Ele fala através de parábolas e enigmas e requer oferendas de alimentos simples e bebidas fortes como rum. É dito que Legba conhece todos os caminhos, todos os segredos, todas as línguas. Alguns sincretismos africanos associam Legba com Santo Antônio ou com São Pedro, aquele que mantém as chaves do céu. Ao lado de Legba, na importância hierárquica, está Erzuli, uma deidade feminina que representa o amor, a beleza, a fertilidade, o luxo e a riqueza. Erzuli é frequentemente representada como uma jovem mulher de grande beleza, que usa joias finas e roupas luxuosas. Ela é tanto gentil quanto temperamental, capaz de oferecer bênçãos abundantes àqueles que a agradam, mas também capaz de retirar sua graça instantaneamente. Erzuli Freda é a versão mais gentil de Erzuli, enquanto Erzuli Danto é a mãe guerreira que protege seus filhos com ferocidade. Mulheres que receberem Erzuli em um ritual podem se tornar dóceis e refinadas, ou selvagens e agressivas, dependendo de qual aspecto da deusa se manifesta. Erzuli é frequentemente sincretizada com a Virgem Maria nos voodoos caribenhos e brasileiro, ou com santos como Santa Maria Madalena. Então há Ogum, aquele que é o senhor da guerra, do ferro, do trabalho e da transformação. Ogum é um Owa masculino poderoso que representa a força brutal, a coragem em combate, a habilidade artesanal. Ogum é invocado quando alguém precisa de força para enfrentar obstáculos, quando há necessidade de proteger aqueles que são vulneráveis, quando há guerra espiritual que precisa ser vencida.
Ogum aparece em muitas histórias africanas como um guerreiro que conquistou reinos, que se adorna com metal, que produz fagulhas onde quer que passe. No sincretismo, Ogum frequentemente se torna São Jorge, o santo guerreiro que derrota o dragão. Ogum é um Oa que requer oferendas de alimentos de carne vermelha, que aprecia bebidas alcoólicas fortes. Existe também Xango ou Xango, o rei dos trovões, senhor do fogo e da justiça divina. Xango é um Loa que exerce julgamento e que puniu os maus feitos com raios. Ele é representado como um homem musculoso e viril, carregando um machado de 2 lâminas como símbolo de seu poder duplo. Xango é altivo, exigente e requer reverência profunda. Mas para aqueles que ganham sua favor, Xango oferece vitória em combate, sucesso nos negócios e poder supremo. Xango é frequentemente sincretizado com Santa Bárbara nos contextos onde as autoridades cristãs eram particularmente vigilantes. Há também Gede, ou Barão Samedi, como é frequentemente chamado, o espírito da morte das encruzilhadas finais. Gede é um Oa que frequentemente aparece como esqueleto, como alguém coberto por símbolos da morte. Mas Gede não é malévolo, pelo contrário. Gede é o guardião do conhecimento secreto, o intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Gede possui um senso de humor negro e satírico, frequentemente fala em linguagem obscena, faz piadas sobre tópicos que os vivos temem abordar. Gede é invocado quando há necessidade de lidar com luto, com a morte, com aquilo que está além do controle mortal. Oferendas a Gede frequentemente incluem bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos picantes. Há também Legba Petu, a versão mais agressiva e combativa de Papa Legba, que abre não apenas as portas entre mundos, mas também as portas que levam à destruição e à transformação violenta. A Loa Dambala, a grande serpente, que é um dos Loas mais antigos e respeitados, frequentemente associado com a sabedoria, com a cura, com a sabedoria ancestral e com o conhecimento dos Loas anteriores. Dambala é silencioso, raramente fala através daquele que é montado, mas sua presença é profundamente sentida. Há também Mamawata, a Mãe das Águas, uma entidade feminina que governa sobre os rios, os oceanos e todas as águas. Mamawata é frequentemente representada como uma sereia, uma mulher com cauda de peixe ou como uma mulher extraordinariamente bela que emerge da água. Ela oferece riqueza para aqueles que a servem, mas também pode tragar aqueles que a desrespeitam para as profundezas das águas. Há histórias de homens que se apaixonaram por Mamawata e que foram levados embora pelas águas para nunca mais voltar, transformando-se em seus servos espirituais. Há Erzulia Laziren, uma versão de Erzulia que está intimamente associada com Mamawata e que representa a sensualidade extrema, a riqueza do mar e a capacidade de atrair através de beleza irresistível. Conforme o século XVIII avançava e a escravidão continuava seu padrão brutal, as sementes de rebelião plantadas por Macandal continuavam germinando nos corações e nas mentes dos escravizados de São Domingos. A Revolução Francesa de 1789 havia trazido conceitos perigosos como liberdade, igualdade e fraternidade. E mesmo que esses ideais fossem amplamente negados aos povos africanos escravizados, havia um senso crescente de que o mundo estava mudando, que nada era eternamente fixado e imutável. Em agosto de 1701, aproximadamente uma década após a morte de Macandal, ocorreu o evento que seria o ponto de virada da história não apenas do Haiti, mas de toda a história das Américas.
Aquilo que os historiadores chamam de cerimônia de Bois Caima ou Boa Caimã foi realizado em 14 de agosto de 1791 em um bosque sagrado perto de Morne Rouge. Esta não era uma cerimônia de voodoo ordinária, mas sim um pacto sagrado. Centenas de escravizados reuniram-se sob o manto escuro da noite e ali, através da invocação dos Loas, especialmente através do poder de Papa Legba e de Gede e de outros espíritos, eles selaram um compromisso um com o outro. Iriam lutar pela liberdade do Haiti com todo o poder de suas almas e de seus corpos. A cerimônia foi liderada por um escravo nascido em Guiné chamado Dati Bokman. Bokman era um sacerdote de voodoo, um homem que havia recebido treinamento espiritual em sua terra nativa africana e que trouxera consigo para São Domingos uma compreensão profunda das forças espirituais que permeiam o universo. Nos registros históricos preservados, há menção de que Bokman teria proferido uma oração sagrada durante aquela cerimônia, uma oração que invocava os Loas para que descessem e habitassem os corpos de seu povo, para que os transformassem em guerreiros invencíveis, para que os conduzissem à liberdade. Não se sabe exatamente qual era o teor da oração de Bokman, pois não foi registrada palavra por palavra pelos participantes. Mas sabemos que aquela cerimônia de voodoo unificou os escravizados de São Domingos de uma maneira que nenhuma consideração política ou racional havia conseguido até então. Os Loas não eram apenas conceitos abstratos, eram forças viventes que haviam prometido interferir nos assuntos dos mortais, que haviam selado um pacto de sangue com o povo escravizado. Esta conexão com o espiritual oferecia aos escravizados algo que os colonizadores brancos não podiam compreender e não podiam combater: fé absoluta de que haviam sido escolhidos pelos Loas, que sua causa era sagrada, que a vitória não era apenas possível, mas era divinamente garantida. 3 dias depois da cerimônia de Bois Caimã, em 22 de agosto de 1721, a Revolução Haitiana eclodiu. Os escravizados se levantaram contra seus mestres. As plantações de açúcar foram incendiadas. Os colonizadores foram mortos ou forçados a fugir. O que havia começado em silêncio nos rituais do voodoo agora explodia em violência revolucionária aberta. Durante os 13 anos que se seguiram, até 1904, o Haiti viveria uma das revoltas mais sangrentas e determinadas da história humana. Escravizados e descendentes de escravizados lutariam contra os franceses, contra os espanhóis, contra os holandeses, contra os exércitos que foram enviados para reprimir a revolução. E em todo este combate, voodoo era o coração espiritual que mantinha unida a resistência. Os combatentes acreditavam que os Loas estavam lutando ao seu lado. Alguns afirmavam que haviam visto algum em seu corpo quando enfrentavam o inimigo, que sentiam a força de um guerreiro que não era inteiramente humano. Outros falavam de terem recebido instruções de Papa Legba sobre qual caminho tomar, qual estratégia militar empregar. O voodoo não era um obstáculo à guerra revolucionária, era seu impulso motivador, sua bussola moral, sua promessa de vitória eventual. Em 1703, os espanhóis tentaram usar tropas escravas para combater os revolucionários haitianos, acreditando que os escravizados lutariam para manter a ordem e a estrutura estabelecida. Mas a maioria dessas tropas escravas desertou para se juntar aos combatentes revolucionários, compreendendo que a luta haitiana era sua própria luta, que os Loas que protegiam os combatentes haitianos também os protegeriam.
Em 1764, a Convenção Francesa aboliu a escravidão em todas as suas colônias sob pressão e na esperança de ganhar o apoio dos escravizados haitianos contra os inimigos da Revolução Francesa. Mas isto apenas encorajou ainda mais os combatentes haitianos, que agora acreditavam que até mesmo as potências do mundo material estavam sendo forçadas a aceitar sua libertação. Aquele que emerge como figura central da Revolução Haitiana foi Toussaint Louverture. Toussaint nascera como escravo, mas era um homem de inteligência excepcional e de dotes militares extraordinários. Ele organizou os combatentes dispersos em um exército disciplinado. Ele utilizou a topografia das montanhas haitianas a seu favor. Ele negociou estrategicamente com diferentes potências quando era necessário e lutou quando era necessário lutar. Toussaint não era uma figura puramente religiosa, mas havia crescido imerso na cultura do voodoo haitiano e havia compreendido profundamente como usar a fé religiosa de seu povo como uma ferramenta de unificação e de perseverança. Por mais de uma década, Toussaint Louverture transformou uma insurreição de escravizados em um exército revolucionário que primeiro expulsou os franceses de partes do Haiti, depois estabeleceu autonomia administrativa e finalmente consolidou poder sobre toda a colônia. Em 1801, Toussaint convocou uma constituição para uma república autônoma do Haiti, uma ação que o colocou em conflito direto com o próprio Napoleão Bonaparte. Em 1812, Napoleão enviou uma expedição militar massiva ao Haiti sob o comando de seu irmão de lei, o general Leclerc, com instruções de reconquistar a colônia e restaurar a escravidão. A campanha francesa foi brutal. Os franceses conseguiram capturar e exilar Toussaint Louverture, que foi levado a uma fortaleza na França, onde morreria em cárcere em 1803. Mas o povo haitiano não desistiu. Quando pareceu que a revolução teria sido esmagada, novas lideranças emergiram. Dessalines, que havia sido um dos generais de Toussaint, continuou a luta. E conforme a campanha francesa continuava, os franceses se encontraram cada vez mais desesperados, enfrentando um povo que se recusava a render, que se recusava a aceitar novamente a escravidão, que havia recebido um senso de sacralidade de sua luta através dos loas do voodoo. Em 1884, 13 anos após a cerimônia de Bois-Caïman, que havia iniciado a Revolução, Jean-Jacques Dessalines proclamou a independência do Haiti. O Haiti se tornou a primeira república negra das Américas, a primeira nação a surgir através de uma revolução contra a escravidão, a primeira nação onde ex-escravizados governavam a si mesmos. A cerimônia de independência ocorreu em janeiro de 1804, em uma data que coincide com a celebração anual da cerimônia de Bois-Caïman, que havia iniciado tudo, mas o mundo branco nunca perdoaria ao Haiti por sua audácia revolucionária. Os Estados Unidos e as potências europeias viam no Haiti um perigo existencial, um exemplo que poderia inspirar revoltas de escravizados em suas próprias colônias. Dessalines foi assassinado em Teito-Trento VI e o Haiti foi subsequentemente dividido e enfatizado. Seus sucessores governaram com mão de ferro, estabelecendo uma estrutura militar que dominaria o país por décadas. Imediatamente após a independência do Haiti, aqueles que haviam apoiado a Revolução e que acreditavam que a nova República Haitiana se tornaria um farol de esperança para os povos africanos e afro-caribenhos, descobriram-se decepcionados. A França, em retaliação pela perda de sua colônia mais valiosa e mais rentável,
impôs um bloqueio econômico ao Haiti que duraria décadas. Os Estados Unidos recusavam-se a reconhecer a República Haitiana, temendo que o exemplo de uma nação liderada por ex-escravizados inspirasse revoltas em suas próprias populações escravizadas. A Grã-Bretanha e outras potências comerciais também isolaram economicamente o Haiti, forçando a nação nascente a enfrentar dificuldades econômicas severas. Mas havia outra frente na guerra contra o Haiti, a frente religiosa e cultural. As igrejas cristãs, tanto católicas quanto protestantes, viam no voodoo uma ameaça direta ao seu poder espiritual e ao seu controle sobre as populações colonizadas. Durante os séculos que se seguiram à Revolução, a Igreja Católica no Haiti participou ativamente em campanhas contra o voodoo. Os padres faziam sermões condenando as práticas diabólicas dos voodooístas. Árvores sagradas que eram habitat dos espíritos eram cortadas. Rituais eram interrompidos pela força. Praticantes de voodoo eram perseguidos. Priestos, às vezes executados. No século XX, a perseguição se intensificou. Os governos do Haiti, frequentemente instáveis e buscando legitimidade internacional, frequentemente colaboravam com a igreja na supressão do voodoo. Havia a crença equivocada entre as elites haitianas de que se pudessem eliminar o voodoo e converter o povo ao catolicismo, o Haiti ganharia maior respeito das potências ocidentais. Isto, claro, era uma ilusão, pois o preconceito ocidental contra o Haiti nunca foi verdadeiramente fundamentado em questões religiosas, mas sim no fato inegável de que o Haiti havia desafiado a ordem mundial de escravidão racial. A ocupação americana do Haiti de 1915 a 1934 trouxe uma nova dimensão à perseguição do voodoo. Os fuzileiros navais norte-americanos que ocupavam a nação foram instruídos a suprimir o que consideravam práticas selvagens e não civilizadas. Eles cortavam árvores que eram consideradas moradas dos loas. Eles incendiavam locais de culto. Eles presidiam praticantes de voodoo. Mas cada ato de perseguição apenas reforçava a conexão entre o voodoo e a identidade nacional haitiana, entre o voodoo e a resistência contra a dominação estrangeira. Enquanto tudo isto ocorria, o mundo exterior estava consumindo uma imagem completamente distorcida do voodoo através da cultura popular. Hollywood produzia filmes que retratavam o voodoo como uma religião de magia negra, de zumbis, de bonecos cravados de alfinete. Escritores sensacionalistas escreviam histórias fictícias sobre feiticeiros haitianos que controlavam as pessoas através da magia. A palavra voodoo em si tornou-se sinônimo no imaginário ocidental com maléfico, o primitivo, o irracional. É importante compreender que o conceito ocidental de zumbis tem pouca ou nenhuma relação com a realidade do voodoo haitiano. Sim, em algumas práticas de magia haitiana, havia uma compreensão de que a alma de uma pessoa poderia ser separada de seu corpo através de trabalhos espirituais, e que um corpo sem sua essência poderia ser controlado como um servo automático. Mas isto não era nem remotamente tão comum ou tão literal quanto Hollywood retratava. Era um conceito que assustava os colonizadores franceses e que, portanto, foi amplificado e distorcido até as proporções de ficção pura. O medo ocidental do voodoo estava realmente enraizado no medo da resistência negra, do poder espiritual e político que o voodoo representava, da ameaça que a independência haitiana havia apresentado à ordem racial global.
O voodoo foi demonizado porque representava uma crença africana que não reconhecia a superioridade branca, que não se submetia ao Deus cristão europeu, que oferecia às pessoas negras um senso de poder e de agência através de sua conexão com forças espirituais. Conforme o século XX progrediu, o Haiti continuou enfrentando dificuldades econômicas e instabilidade política, mas o voodoo não apenas sobreviveu, prosperou. No final do século XX, quando foi finalmente reconhecido oficialmente como religião legítima no Haiti em 2003, havia milhões de praticantes. O voodoo havia se tornado indissociavelmente vinculado à identidade nacional haitiana, à história haitiana, à alma e ao espírito do povo haitiano. Os rituais de voodoo continuaram sendo realizados nas comunidades rurais e urbanas do Haiti, preservando tradições que remontavam aos séculos africanos anteriores à diáspora. As Mambo e os Ongan continuaram seus trabalhos de cura, de conselho espiritual, de manutenção do equilíbrio entre mundos material e espiritual. As cerimônias continuaram, celebrando os loas, especialmente em festas como a cerimônia de Guede no Dia de Finados, quando as ruas do Haiti se enchem de pessoas homenageando seus mortos. Há lugares sagrados no Haiti que permaneceram como centros de peregrinação para praticantes de voodoo. Em Ville-Bonnier, há uma cachoeira onde supostamente ocorreu uma aparição de Nossa Senhora sincretizada com Erzuli. Centenas de pessoas ainda viajam para lá durante as festas religiosas. Em outras partes do Haiti, há lagos, montanhas e florestas que são consideradas habitadas pelos loas, que permanecem como locais de ritual e de veneração. O voodoo no Haiti moderno não é apenas uma religião do passado, é uma religião viva, dinâmica, que continua evoluindo e se adaptando aos tempos atuais. Jovens haitianos que emigraram para os Estados Unidos, para a França, para o Canadá, carregam consigo suas práticas de voodoo e as replicam nas diásporas, preservando a conexão com suas raízes mesmo em terras estrangeiras. O voodoo não se limitou ao Haiti. Quando os africanos foram trazidos como escravizados para outras colônias caribenhas, especialmente para Cuba, para a República Dominicana, para Trinidad e Tobago, para a Jamaica, eles trouxeram consigo suas práticas espirituais. Em cada uma destas ilhas, o voodoo se adaptou ao contexto local e desenvolveu suas próprias características regionais. Em Cuba, onde houve grande influência de povos iorubás trazidos na escravidão, desenvolveu-se a santeria, uma religião sincrética profundamente relacionada ao voodoo. Na santeria, que também é chamada de Oxa, os loas são chamados de orixás e têm nomes e características ligeiramente diferentes daqueles do voodoo haitiano, mas a essência espiritual é a mesma. A santeria cubana se tornou especialmente forte em cidades como Havana e em comunidades cubanas nos Estados Unidos. Há elementos similares, a adoração de espíritos intermediários, o sincretismo com santos católicos, a capacidade de receber possessão espiritual, a importância dos rituais e das oferendas. Em Trinidad e Tobago e em Granada, desenvolveu-se a regra de Arará, que mantém características ainda mais próximas do voodoo haitiano, preservando nomes de loas em línguas Fon e Jeje. Em Porto Rico havia praticantes de voodoo, especialmente nas comunidades rurais, embora a santeria cubana tenha tido maior influência cultural. Em Nova Orleans, nos Estados Unidos, desenvolveu-se o que é chamado de voodoo de Nova Orleans ou Odu,
uma variação do voodoo que incorporou elementos de magia popular americana, espiritismo, influências indígenas americanas e práticas ainda mais sincréticas. O voodoo de Nova Orleans tornou-se famoso em parte por causa da figura lendária de Marie Laveau, uma mulher de cor livre que foi sacerdotisa de voodoo em Nova Orleans no século XIX e que ganhou uma reputação internacional por seus poderes espirituais e sua sabedoria. No Brasil, particularmente nas regiões que receberam mais escravizados provenientes da África Ocidental, especialmente da região que corresponde ao Benin atual, desenvolveu-se o candomblé jeje, uma religião que é considerada uma variação brasileira do voodoo original africano. O candomblé jeje preserva muitas características do voodoo haitiano, a adoração de loas ou voodoos, como são chamados em português, o sincretismo com santos católicos, a prática de rituais complexos, a importância dos sacerdócios de pai e mãe de santo. A relação entre o candomblé brasileiro e o voodoo é tão próxima que muitos historiadores e antropólogos os veem como expressões regionais da mesma tradição espiritual, fundamentalmente africana, adaptada a contextos diferentes. Ambos nasceram da mesma diáspora, de populações de origem similar na África Ocidental, em resposta às mesmas forças de escravidão e opressão colonial. No Brasil, assim como no Haiti e em Cuba, as práticas africanas tiveram que se esconder e se sincretizar para sobreviver. Os escravizados e seus descendentes praticavam candomblé nos terreiros, em casarões urbanos e rurais, mantendo vivas as tradições através da oralidade, através da dança, através da música. Como no Haiti, o Brasil teve seus períodos de perseguição. Durante o Império e durante a República, havia leis que criminalizavam as práticas de candomblé. Havia polícia religiosa que invadia terreiros, havia prisões e punições. Mas o candomblé sobreviveu, assim como o voodoo sobreviveu, porque era parte inseparável da identidade cultural e espiritual dos povos africanos e afro-brasileiros. As histórias do voodoo estão repletas de contos lendários, de mitos que foram transmitidos oralmente através de gerações, de histórias que carregam verdades profundas, mesmo que seus detalhes específicos possam ter sido alterados na retransmissão. Uma das lendas mais persistentes é aquela relacionada a Mama Wata, a Mãe das Águas, a entidade que governa os rios e os oceanos. Segundo as histórias populares, há homens que enfrentaram Mama Wata nas profundezas das águas e que foram seduzidos por sua beleza extraordinária e por suas promessas de riqueza. Alguns destes homens foram levados para o reino submarino de Mama Wata e nunca mais retornaram, tornando-se seus servos eternos. Outros conseguiram retornar após um período de servidão, mas seus olhos nunca mais foram os mesmos, marcados por terem visto realidades que transcendem a compreensão humana comum. Há também lendas sobre os Loas Pito, espíritos que foram criados no contexto da escravidão e do Haiti colonial, que supostamente nasceram de sofrimento extremo, de crueldade, de sangue derramado injustamente. Segundo algumas versões, os Loas Pito nasceriam literalmente do fogo do ódio que queimava nos corações dos escravizados que haviam sido queimados vivos ou torturados até o limite da morte. Uma lenda particularmente poderosa envolve o Loa Barão Samedi, o Senhor dos Mortos. Há histórias de pessoas que invocaram o Barão Samedi durante situações de vida ou morte, que sentiram a presença daquele espírito em seus corpos e que foram capacitadas a enfrentar forças que de outra forma as teria derrotado.
Barão Samedi é frequentemente retratado nas histórias populares como uma figura que fala palavrões, que faz piadas obscenas, que trata assuntos sérios como a morte com um humor satírico que ao mesmo tempo honra a gravidade da transição final. Há histórias de possessão espiritual onde uma mulher receberia Erzulie e seus movimentos e sua voz se transformariam completamente, tornando-se a deusa encarnada, capaz de dar conselho com sabedoria que claramente ultrapassava a capacidade intelectual daquela mulher em seu estado ordinário. Há lendas de Ovi, também conhecidos como sacerdotes ou sacerdotisas de voodoo, que alcançaram tal domínio sobre as forças espirituais que podiam curar doenças que a medicina ordinária considerava incuráveis, que podiam proteger aqueles sob sua guarda de males invisíveis, que podiam evocar a chuva durante períodos de seca, que podiam influenciar eventos através de seus trabalhos espirituais. Embora muitos detalhes dos rituais de voodoo permaneçam secretos e transmitidos apenas aos iniciados, há aspectos das práticas que são razoavelmente bem documentadas e conhecidas publicamente. Uma cerimônia típica de voodoo contemporânea frequentemente começa com o traçado de um veve, um padrão geométrico complexo traçado no chão com açúcar refinado, pó, cinza ou sal, dependendo de qual loa está sendo invocado. O veve não é uma imagem artística aleatória, mas sim um sinal sagrado, um mapa espiritual que representa aquele loa específico em particular. Papa Legba tem seu veve, Erzulie tem seu veve, Ogum tem seu veve, cada um único e reconhecível apenas para aqueles que conhecem os caminhos espirituais. O traçado do veve é o primeiro passo na criação de um espaço sagrado, um espaço onde as barreiras entre os mundos material e espiritual se tornam permeáveis. Após o traçado do veve, há cantos e invocações. Estas não são recitações lidas em um livro, mas sim cantos e padrões linguísticos transmitidos oralmente há séculos, frequentemente em línguas que não são mais faladas em contextos ordinários, mas que permanecem vivas apenas dentro das práticas rituais de voodoo. Os cantos chamam pelos loas, pelos seus nomes, descrevem seus atributos, recordam suas histórias, convidam-nos a descer do mundo espiritual e a ocupar espaço no mundo material. Há também dança. A dança do voodoo não é simplesmente exercício físico, mas sim movimento que alinha o corpo com forças espirituais, que gradualmente coloca o dançarino em um estado onde a barreira entre consciência ordinária e consciência espiritual começa a desaparecer. Conforme os cantos continuam e a dança continua, frequentemente a um ritmo acelerador, participantes podem entrar em transe e uma possessão pode ocorrer. Quando isto acontece, uma pessoa que estava dançando ordinariamente, subitamente se torna um canal vivo para o loa. Seus movimentos mudam, sua voz muda, sua maneira de se comunicar é transformada. Aquele que é montado pelo loa é alguém que recebeu uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. O corpo do montado pertence temporariamente ao loa. O loa pode falar através daquela pessoa, oferecendo conselhos, advertências, mensagens para outros membros da cerimônia. Alguns loas podem ser selvagens quando descem, podem exigir abraços apertados, podem demandar respeito total. Outros são gentis e protetores. Oferendas são um elemento central de qualquer ritual de voodoo. Cada loa tem suas preferências particulares. Legba aprecia rum e outras bebidas alcoólicas, fortes, frutas, doces, fumo, alimentos simples. Erzulie aprecia champanhe, perfume, flores, artigos de luxo.
Algum aprecia bebidas alcoólicas, carne vermelha, alimentos salgados. Gede aprecia bebidas fortes, cigarros, alimentos picantes, chocolate. As oferendas são feitas com sinceridade e respeito, colocadas sobre o veve, frequentemente durante a cerimônia. Acredita-se que os loas consomem a essência espiritual da oferenda, deixando a forma material da comida e bebida para serem consumidas pelos participantes humanos após a cerimônia. As cerimônias de voodoo frequentemente duram horas, às vezes terminando apenas quando o amanhecer chega. Participantes podem entrar e sair de estados de transe múltiplas vezes durante uma única cerimônia. A comunidade que se reúne para estes rituais não é uma congregação ocasional, mas sim um grupo iniciado que atravessou períodos de treinamento e preparação. Cada pessoa tem um papel, há sacerdotes e sacerdotisas que conduzem a cerimônia, há músicos que tocam tambores e instrumentos rítmicos, há cantores que entoam os cantos, há aqueles cuja função é dançar. Há aqueles cuja função é observar e absorver a tradição. Para se tornar um ongan ou uma mambo, um sacerdote ou uma sacerdotisa de voodoo verdadeiramente iniciado, não é suficiente simplesmente decidir que se deseja isto. A iniciação é um processo longo que pode durar anos. Alguns sacerdotes recebem uma chamada espiritual, uma indicação direta de um loa, de que aquela pessoa deve se dedicar à vida religiosa. Outros são identificados desde jovens como tendo potencial para o sacerdócio e são então treinados pela geração anterior do sacerdote. O treinamento espiritual envolve aprender as histórias e as características de dezenas de loas diferentes. Envolve aprender como traçar véveis corretamente, como fazer oferendas apropriadas, como invocar os loas de maneiras que os agradará, como proteger iniciados de forças espirituais negativas. Envolve aprender linguagens e cantos sagrados. Envolve desenvolver a sensibilidade espiritual através de meditação, jejum e práticas contemplativas. Um iniciado não é considerado completamente treinado até que tenha vivenciado possessão genuína de múltiplos loas diferentes, até que tenha desenvolvido uma relação pessoal profunda com os espíritos, até que tenha demonstrado capacidade de navegar os mundos espirituais com segurança. Uma vez iniciado completamente, um sacerdote ou sacerdotisa de voodoo assume responsabilidades sérias. Aquele que vem buscar o conselho de um ongan o faz com a expectativa de que aquele sacerdote tenha acesso ao conhecimento sagrado, que pode consultar os loas, que pode identificar a causa raiz de doenças ou desgraças, que pode oferecer rituais de proteção ou de cura. Isto é uma confiança que não é dada levianamente. Um aspecto do voodoo que frequentemente causa confusão para observadores ocidentais é o seu sincretismo com o catolicismo. Como a religião africana antiga pode coexistir com a adoração de santos católicos, pode ser a pergunta lógica. Mas, para aqueles praticantes de voodoo que veem a imagem de São Jorge e veem nela a manifestação terrestre do Loogum, a questão se torna muito mais clara. O sincretismo não é fraude ou ilusão, mas sim uma reinterpretação verdadeira de símbolos. Os missionários católicos trouxeram consigo imagens de santos que tinham características e atributos similares aos dos loas africanos. O santo guerreiro com uma espada podia representar Ogum. Uma santa associada com a maternidade podia representar Maú ou Maezuli. Os escravizados que praticavam voodoo rapidamente compreenderam que podiam adorar seus loas através das imagens e das cerimônias católicas, criando uma fachada de cristianismo que satisfazia os colonizadores enquanto mantinha viva a verdadeira espiritualidade africana.
Com o tempo, o sincretismo se tornou mais profundo e mais complexo. Não se trata simplesmente de dizer que Ogum e São Jorge são sinônimos, mas sim de uma compreensão de que a energia ou a força que representa Ogum se manifesta também através da história de São Jorge. Os Oas Hada, os espíritos mais antigos e de origem diretamente africana, tendiam a se sincretizar com santos mais pacíficos, Santo Antônio Paralegba, Santa Maria para Exulifreda. Os Loas Peto, os espíritos nascidos da dor e da resistência haitiana, frequentemente se sincretizavam com santos mais obscuros ou com imagens de anjos guerreiros. A Igreja Católica tradicional frequentemente olhava para este sincretismo com desaprovação, considerando-o uma contaminação da fé cristã genuína, uma continuação de paganismo disfarçado. Mas o sincretismo persistiu porque preenchia uma necessidade real, permitia que os praticantes de voodoo praticassem sua religião ancestral enquanto navegavam um mundo onde a religião católica era politicamente e socialmente imposta. Era resistência através da adaptação. Foi uma maneira inteligente de sobrevivência cultural. Um dos usos mais importantes do voodoo, historicamente e contemporaneamente, é na cura de doenças, tanto aquelas com origem física, quanto aquelas de origem que os praticantes de voodoo consideravam como espiritual. Quando alguém adoecia com sintomas que a medicina ordinária não conseguia explicar ou tratar, frequentemente recorriam a um Ongam ou Mambo para investigar a causa verdadeira. O sacerdote poderia determinar que a doença era causada por um Oa insatisfeito, por um espírito de um morto ofendido, por um trabalho de magia malévola realizado por um inimigo ou por desequilíbrio nas próprias defesas espirituais da pessoa. O tratamento prescrição pelo sacerdote poderia envolver rituais específicos, oferendas ao Loa ofendido, banhos rituais com ervas sagradas, a ingestão de preparados à base de plantas, o uso de gris-gris ou charms que continham substâncias que se acreditava oferecer proteção. Muitas destas práticas tinham realmente valor medicinal. As ervas utilizadas frequentemente continham propriedades farmacológicas genuínas. Os banhos rituais ofereciam higiene que era frequentemente deficiente em condições de escravidão. A confiança e a paz de espírito que um ritual bem executado oferecia tinha valor terapêutico próprio. Há também casos documentados de sacerdotes de voodoo que aparentemente não podiam ser explicados por medicina ordinária, casos de cura rápida de feridas graves, casos de remoção de sintomas debilitantes através de rituais aparentemente não físicos. Enquanto estes casos são frequentemente descartados pela medicina moderna como anedota ou placebo, há suficiente documentação para sugerir que algo genuinamente extraordinário ocorre às vezes no contexto de práticas de voodoo. A questão da magia no voodoo é delicada. Para aqueles que praticam voodoo sinceramente, não há tal coisa como magia negra, distinta de magia branca. Há simplesmente trabalho espiritual, o qual pode ter intenções e resultados que variam do profundamente benéfico ao genuinamente prejudicial. Um trabalho de magia realizado para curar alguém é a utilização de conhecimento espiritual com intenção boa. Um trabalho de magia realizado para prejudicar alguém é a utilização do mesmo conhecimento com intenção maléfica. Na tradição quimbanda brasileira, que é relacionada ao voodoo, mas que se desenvolveu diferentemente no Brasil, há uma aceitação mais explícita de que operações espirituais podem ser realizadas com múltiplas intenções, incluindo aquelas que poderiam ser consideradas agressivas ou destrutivas.
Mas mesmo assim, não há uma dicotomia simples entre bem e mal. O conceito de Kimbanda é mais complexo, reconhecendo que há situações onde a energia destrutiva pode ser necessária e justa, onde aquilo que parece maléfico pode realmente ser proteção ou justiça corretiva. Há práticas no contexto do voodoo que poderiam ser consideradas mágicas, trabalhos realizados para influenciar o comportamento de alguém, para afastar um inimigo, para atrair amor, para proteger de malefício. Mas estas práticas não são consideradas sobrenaturais pelas comunidades que as praticam, mas sim trabalho espiritual ordinário, maneiras conhecidas e testadas de se trabalhar com as forças que permeiam a realidade. Há também compreensão entre praticantes genuínos de voodoo de que há consequências kármicas para ações realizadas através de trabalhos espirituais. Se alguém realiza um trabalho para prejudicar um outro, aquele prejudício eventualmente retornará para o praticante de uma forma ou outra. Esta é uma razão pela qual muitos praticantes respeitáveis de voodoo recusam-se a realizar trabalhos claramente prejudiciais, não por moralidade imposta de fora, mas por compreensão de que o universo é um sistema de equilíbrio onde ações têm consequências inescapáveis. Para os haitianos, especialmente para aqueles que vivem no Haiti ou que são da diáspora haitiana, o voodoo é indissociavelmente conectado à identidade nacional. O voodoo é Haiti. A história revolucionária do Haiti, a resistência do povo haitiano contra todas as probabilidades, a sobrevivência de uma nação que foi amaldiçoada pelo mundo por sua ousadia de se libertar através da Revolução Escravocrata, tudo isto está enraizado no voodoo. Nenhuma história do Haiti pode ser contada sem compreender o papel central que o voodoo desempenhou. Mas para os haitianos, isto frequentemente vem com uma ambiguidade complexa. Há haitianos que estão profundamente envolvidos na prática do voodoo e que veem isto como uma parte positiva de sua herança cultural. Mas há outros haitianos que foram convencidos pelo preconceito ocidental de que o voodoo é algo primitivo e envergonhante, algo a se esconder, algo que é responsável pelos problemas do Haiti. Em vez de reconhecer que os problemas do Haiti são resultado de séculos de exploração, isolamento econômico e interferência estrangeira. Similarmente, para brasileiros, especialmente para brasileiros negros e afrodescendentes, o candomblé oferece uma conexão com a ancestralidade africana, com um sistema de crenças que não é europeu e que oferece uma alternativa válida às estruturas religiosas impositivas do cristianismo. Mas há também brasileiros que, por preconceito absorvido ou por pressão social, veem o candomblé com suspeita ou vergonha. Entrando no século XXI, o voodoo continua evoluindo. Praticantes contemporâneos de voodoo frequentemente combinam suas práticas ancestrais com compreensões modernas de psicologia, de energia, de conexão comunitária. Há templos de voodoo em Nova York, em Miami, em Los Angeles, em cidades por todo o mundo onde a diáspora haitiana ou caribenha tenha se estabelecido. Há sacerdotisas e sacerdotes de voodoo que usam a internet para compartilhar conhecimento, que publicam livros sobre suas práticas, que oferecem consultas através de videochamada para clientes que não podem visitar pessoalmente. Há também crescente interesse intelectual acadêmico no voodoo. Antropólogos, historiadores, estudiosos de religião comparativa, pesquisadores de espiritualidade africana têm publicado trabalhos que tratam o voodoo com o respeito acadêmico que merece, ao invés de descartá-lo como superstição primitiva.
Isto gradualmente tem ajudado a desconstruir os estereótipos mais prejudiciais e a criado espaço para uma compreensão mais nuançada do voodoo. Há também artistas que exploram temas de voodoo em sua obra. Cineastas haitianos têm feito documentários sobre práticas de voodoo que tratam o assunto com dignidade e profundidade. Músicos têm incorporado ritmos e tradições musicais de voodoo em suas composições. Escritores têm usado a mitologia de voodoo como meio para explorar questões de identidade, existência e poder. Ao mesmo tempo, há também distorções comerciais do voodoo. Lojas de turismo espiritual vendem veves em camisetas, vendem estatuetas de loas como souvenirs, oferecem rituais autênticos para turistas que querem experimentar exotismo autêntico de forma superficial. Isto, enquanto economicamente lucrativo para aqueles que comercializam, frequentemente representa uma mercantilização e banalização do que é para seus praticantes genuínos uma prática espiritual séria e significativa. Embora tenha havido progressos na aceitação e no reconhecimento do voodoo, especialmente com seu reconhecimento oficial como religião no Haiti em 2003, persistem desafios. Há ainda casos de praticantes de voodoo que enfrentam discriminação em contextos onde outras religiões são favorecidas ou onde preconceitos coloniais permanecem enraizados na estrutura social. No Haiti, embora oficialmente reconhecido, o voodoo ainda enfrenta ocasional hostilidade de grupos cristãos mais fundamentalistas que veem o voodoo como diabólico e que tentam converter haitianos à sua versão de cristianismo. Há igualmente problemas de segurança pessoal para sacerdotisas e sacerdotes de voodoo em algumas regiões, particularmente em comunidades onde criminosos exploram superstições ou onde a falta de lei permite abusos. Há também o desafio da modernidade e da urbanização. Conforme os jovens haitianos emigram para cidades maiores ou para outros países em busca de oportunidades econômicas, há risco de que as tradições orais de voodoo se percam. Um jovem que cresce em Miami ou em Nova York pode ter menos acesso aos rituais genuinamente transmitidos oralmente. Pode estar mais exposto às versões distorcidas de voodoo que circulam através de mídia popular. Há também questões dentro das próprias comunidades de voodoo sobre como preservar a autenticidade enquanto permite evolução natural. Alguns sacerdotes argumentam que o voodoo deve permanecer secreto, mantido apenas dentro de iniciados, protegido do escrutínio público. Outros argumentam que certo compartilhamento de conhecimento é necessário para combater a desinformação persistente e para ganhar respeito social para a tradição. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Chegamos ao fim dessa longa jornada pela história, mitologia, lendas e realidades contemporâneas do voodoo. Esperamos que essa exploração tenha transformado sua compreensão dessa religião profunda e frequentemente mal compreendida. O voodoo não é o que Hollywood mostrou, não é o que os preconceitos ocidentais descrevem. É uma religião complexa, rica em simbolismo, radicada na história de resistência africana e negra, conectada ao espiritual de maneiras que desafiam a compreensão exclusivamente materialista ocidental. O voodoo é história. É a história de povos que foram arrancados de suas terras, acorrentados e escravizados, que sofreram condições inumanas, mas que se recusaram a ter sua humanidade ou sua espiritualidade destruída. É a história da Revolução Haitiana, onde um povo escravizado se levantou através de sua fé em seres espirituais e conquistou sua libertação.
O voodoo é resistência. É a continuação viva de uma tradição que foi criminalizada, demonizada, perseguida, mas que sobreviveu porque era parte fundamental da identidade de um povo que não poderia ser conquistado ou assimilado completamente. O voodoo é espiritualidade genuína. Para seus praticantes, não é superstição, não é ilusão, mas sim compreensão válida de realidades que transcendem o material, maneiras reais e testadas de se trabalhar com forças que permeiam a existência. O voodoo é comunidade. É a reunião de pessoas que se veem, não apenas como indivíduos separados, mas como parte de um sistema conectado que inclui vivos e mortos, material e espiritual, humano e não humano. Esperamos sinceramente que através dessa longa narração você tenha ganho não apenas conhecimento factual sobre o voodoo, mas também uma apreciação pelo que ele representa pelos povos que o praticam. Pela resiliência e criatividade espiritual que permitiu que uma fé africana não apenas sobrevivesse, mas prosperasse mesmo sob circunstâncias de opressão extrema. Queremos aproveitar este momento final para pedir novamente seu apoio ao canal Vozes do Silêncio. Se você já for inscrito no canal, obrigado por ser parte de nossa comunidade. Se você ainda não se inscreveu, por favor, o faça agora e clique no sininho de notificações para receber alertas de todos os nossos novos vídeos de histórias, lendas, mitos e contos para relaxar e dormir. Cada inscrição, cada like, cada comentário nos ajuda a continuar produzindo conteúdo educativo e relaxante, nos ajuda a contar histórias que de outra forma poderiam ser esquecidas. Agora, deixe sua mente relaxar, deixe seu corpo se acomodar confortavelmente em sua cama, permitir que os conhecimentos que absorveu nesta noite se integrem em seu inconsciente conforme você desça lentamente nos reinos do sono. Você viajou conosco através de séculos de história africana e caribenha. Você conheceu loas poderosos e figuras humanas lendárias. Você compreendeu que o voodoo é muito mais do que aquilo que a cultura popular fantasiosa retrata. Que seu sono seja profundo e reparador esta noite. Que os loas olhem para você com favor. Que você acorde amanhã renovado e fortalecido. E quando você acordar, saiba que o canal Vozes do Silêncio estará aqui, pronto para levá-lo em outra jornada pela noite, outra exploração de mistérios, lendas, histórias e tradições do mundo. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Durma bem.